Eu acho que certamente a eleição brasileira é muito. Talvez a eleição mais importante este ano no mundo. Sério? Porque as eleições americanas passaram e realmente o Brasil é a quinta maior democracia do mundo. A gente meio que sabia o que ia rolar na França, por exemplo? Em que sentido? Sim, Quem eu ia acho ser que eleito? sim, Ah, muito mais do tava muito que. mais claro É, do que aqui. Tá. Então, é muito. Apesar, obviamente, de várias crises que ocorrem em outros lugares do mundo, é, mas, diferentemente dos Estados Unidos, né, o Brasil nunca teve uma vocação de promover a Isso, democracia, de etc. líder, né? De Isso liderança. aconteceu em um momento breve entre 95 e 2013, que o Brasil articulou um projeto de liderança regional e, em vários momentos, protegeu a democracia no seu entorno. Então, por exemplo, em 96 houve uma crise, uma tentativa de golpe no Paraguai e o Brasil impediu um golpe de Estado no país vizinho, dizendo que se rolar um golpe, a gente vai isolar vocês economicamente, e o general da época, o Oviedo, desistiu desse golpe. Em vários outros momentos, o Brasil foi fundamental para articular regras e normas para proteger a democracia na região. Às vezes deu certo, às vezes não. Na Venezuela, o Brasil não teve a capacidade de influenciar a Mas teve situação na Venezuela. vontade de influenciar? Olha, teve. sim, Não pra- em não pra país, evitar. mas é importante perceber o seguinte: o Brasil, e isso, aliás, é uma coisa interessante. A Rússia, por exemplo, também sempre teve muitas ambições, mas no fundo é uma dificuldade enorme em moldar o seu entorno ao longo dos últimos séculos. E o Brasil, no fundo, nunca teve a vontade política de assumir o custo da liderança regional. Por quê? Por exemplo, antes da pandemia, eu viajei para Roraima e visitei não só a fronteira com a Venezuela, mas também a fronteira com a Guiana. É uma cidade pequena chamada Letem. E eu queria visitar a capital. E aí os caras falam, não, agora atualmente está chovendo, essa estrada que conecta Letem com a capital do país é uma estrada de terra. Ela é 800 quilômetros e quando chove não dá para passar. Então o país a gente está desconectado da capital. E eu falei, gente, isso é um país pequeno, na vizinhança. E o Brasil em nenhum momento disse, vamos financiar essa estrada, vamos asfaltar essa estrada para vocês, oferecendo um serviço, um bem público regional para fazer com que os outros países enxerguem que a liderança brasileira traz benefícios concretos. Né? Por que países aceitam a liderança de algum país ou outro? Porque esse país dá algo a essa comunidade. Não é só pela força, pré-ameaça. Os outros países precisam enxergar que o país é capaz de oferecer algo ao mundo. E o Brasil, em alguns casos, fez isso durante essa época, seja articulando uma visão para o futuro da América Latina. A gente pode discordar de algumas dessas visões, mas no caso, depois do Paraguai, por exemplo, logo, um ano antes, o Brasil ajudou a negociar um acordo de paz entre Peru e Equador. E até hoje, se você vai para o Equador, as pessoas lembram desse episódio. Dizem, não, a gente estava em guerra contra um país grande e o Brasil ajudou para encerrar esse conflito. O Brasil ofereceu um bem público muito concreto para nós. Para mim, um grande exemplo, muito pouco comentado, porque fracassou, foi a iniciativa do Nelson Jubim, como ministro da Defesa, de construir uma plataforma na qual todos os ministros de defesa da América do Sul pudessem dialogar e dizer quanto cada um está gastando em armas, em armamentos, que tinha, obviamente, o objetivo de construir uma confiança mútua para evitar que eu me preocupasse com os investimentos militares do meu vizinho, mas também, obviamente, a grande vantagem de querer vender. Eu acho que o Brasil ele nunca teve um projeto de quem ele quer ser. Qual o projeto de país? Mas não só de o que quer ser, mas só para completar essa questão da defesa, que se o Brasil soubesse, obviamente, o que o Equador, o Peru, o Chile estão gastando, seria uma informação muito valiosa para atores brasileiros na área de defesa, para dizer, olha, eu tenho informações privilegiadas sobre que tipo de tanque você está comprando, deixa de fazer uma... Ou seja, isso teria trazido, me parece, também vantagens econômicas, não deu certo, em parte porque não há um reconhecimento em Santiago, em Montevidéu, em Buenos Aires, de que o Brasil, de que a liderança brasileira traz ganhos concretos. A
região, como, por exemplo, uma estrada. Assim, você não é um líder se você não quer ser o líder. Mas eu acho que até existe... O Brasil, tipo assim, talvez ele acha que essa liderança vai ser dada como assim, uma coisa que você tipo, é maior, você é grande, você é diferente, você é especial, então tá aqui, ó, vira o líder. E não é assim. Você tem que construir a mas posição tem que ter vontade de política. Você tem que querer, você tem que ir lá, você tem que ter um projeto, uma ambição. Mas eu acho que teve um pouco isso. O FHC conseguiu o IRSA, que é uma abreviação terrível, ou seja, faltou aí um assessor de marketing, porque aquilo... RSA ninguém consegue lembrar, mas teve... São coisas muito, assim, pontuais e Mas por que são pontuais? Porque os momentos de estabilidade política doméstica foram tão breves que um presidente não consegue dedicar tempo para valer para articular uma visão. E isso eu acho que é fundamental para a gente compreender o próximo presidente, o próximo governo, seja quem for. Tudo bem, mas então o problema do Brasil é que a gente ainda não conseguiu se consolidar internamente. E aí, se a gente não se consolidar internamente, é porque a gente não consegue resolver os nossos problemas básicos. Sim, e a partir disso você consegue construir um projeto... Normal, mas então nós temos muita coisa para fazer antes. Concordo, sim. E aí a gente não consegue participar desse pleito, ou desse espaço, ou dessa disputa internacional como poderíamos. Mas aí... existe uma janela de oportunidade para o Brasil ocupar esse espaço. Porque tem uma transformação no mundo, tem uma necessidade de ter novos aliados, de gente diferente. O Brasil tem lideranças em áreas muito importantes, como o agronegócio, como o meio ambiente, como a questão energética. Então, o Brasil tem 3 frentes que são críticas para o mundo hoje. Tipo, o mundo inteiro tem um problema com o alimento, o mundo inteiro tem um problema com o meio ambiente e o mundo inteiro tem um problema com a energia. Ainda mais depois da guerra da Europa e com tudo isso que a gente está falando aqui sobre Rússia, Ucrânia e tal. E o Brasil, nessas 3 áreas, pode ser um líder, não é um líder qualquer, o líder mundial delas. Você acha que isso cai no nosso colo? Não é cai, está vindo para nós. Nós já temos, né, uma questão geográfica. Sabe o que fazer com isso? Não sabemos e a gente não tem uma conversa séria e preparada e estratégica para isso. Mas aí é um problema parecido com isso que o Oliver está falando, que como é que a gente vai chegar em algum lugar se nós não sabemos quem nós queremos ser para daqui 10, 20, 30 anos, porque a gente está lidando com os 4 anos, né? E é governo, é projeto de governo, não é projeto de Estado, de país. Ninguém está pensando no Brasil, não tem nenhuma instituição brasileira que pense o Brasil 30 anos, independente do governo. E um pacto entre todos os governantes que existirem no Brasil, todos os políticos. Cara, vamos criar um ministério do futuro, do planejamento, aonde esse negócio é autônomo, ele não muda, e tem algumas diretrizes ali que a gente tem que colocar lá e deixá-las intocáveis, independente das vontades dos diferentes grupos ideológicos ou políticos que querem ocupar o poder no Brasil. Tem coisas que dá pra todo mundo pensar junto. Educação, por exemplo. Sei lá, tem várias dessas coisas que a gente tinha que ter uma visão de Estado estratégico. Também acho. Claro que hoje, nesse momento político que nós estamos vivendo, o ápice da polarização do Brasil, nós estamos muito longe de construir isso. Mas isso é absolutamente necessário para a gente ser maduro e começar a pensar em projetos maiores e olhar o que está acontecendo no mundo e como os acontecimentos do mundo podem dar para o Brasil vantagens únicas que talvez nenhum outro país vai ter.